Oi, pessoal, como é que vocês estão? Lisístrata, de Aristófanes, no vestibular da URGS 2023. A questão diz: assinale V de verdadeiro ou F de falso as seguintes afirmações sobre a comédia Lisístrata, de Aristófanes. Vamos revisar algumas coisas sobre a peça antes. Vamos lembrar que Aristóteles, não o autor de Lisístrata, que era Aristófanes, mas Aristóteles, o filósofo, dividiu o teatro grego em comédia e tragédia. A comédia se referia a fatos do cotidiano, vícios, era um gênero inferior, representava homens comuns, os cidadãos da polis, que era a cidade, e as pessoas da plateia participavam do júri, porque lembrem que essas peças participavam das festas em homenagem a Dionísio. Cada ano, nessas festas de Dionísio, uma comédia e uma tragédia era a vencedora, era premiada. Já na tragédia ficavam as histórias sobre as virtudes humanas, histórias sobre deuses, heróis. Era considerado um gênero superior, representava homens superiores, e o júri era composto por nobres. Bom, Aristófanes escreveu Lisístrata como uma comédia. Portanto, ele não está levando muito a sério aquele assunto que é tratado dentro da peça. Ele está tratando aquilo ali como um assunto inferior, que é a iniciativa de um grupo de mulheres instadas pela protagonista, Lisístrata, de fazer uma greve de sexo, com o objetivo de fazer com que os maridos retornassem para casa, de terminar a guerra que estava acontecendo, a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, mas envolvendo várias cidades. Então, elas queriam que a guerra terminasse, que houvesse paz, e fazer uma greve de sexo, enquanto os maridos não abandonassem de vez a guerra e voltassem para casa e ficassem com elas. Porque o que acontecia durante a guerra? Os maridos iam e vinham das casas, eles não ficavam, eles iam para as batalhas, voltavam, e elas se sentiam muito sozinhas. Inclusive, tem uma parte da peça em que uma das mulheres comenta que para os homens tudo bem esse ir e vir para a guerra, porque quando eles voltarem da guerra, machucados, grisalhos ainda que, eles vão encontrar um novo casamento, um novo amor. As meninas jovens vão aceitar casar com esses homens vindos da guerra. Já para a mulher, a condição já era bem diferente, né? Se as mulheres esperassem pacificamente que essa guerra terminasse, podia durar décadas. Elas iam estar envelhecidas quando os maridos finalmente retornassem para ficar definitivamente dentro de casa. E aí talvez elas fossem trocadas por esposas mais jovens. Quer dizer, Aristófanes está até olhando para o lado da mulher grega, mas a gente tem que lembrar que a mulher nessa época estava mais ou menos na condição subalterna de escravo. A mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, não tinha participação alguma na sociedade. Ela era bem restrita ao lar. Sobre o dramaturgo Aristófanes, ele é considerado o maior autor da comédia antiga, da comédia grega. Escreveu mais de 40 peças, mas muitas se perderam. E o que eu comentei sobre o teatro ter surgido nas festas em homenagem a Dionísio, ao deus Dionísio, o deus das festas, do vinho. Então, fazer teatro era uma forma de homenagear Dionísio. Então, o teatro na Grécia tinha muita importância. Existe até uma peça de 411 a.C. Bom, ela está cansada da ausência do marido, né, e convoca as esposas. Onde que acontece a peça? Em Atenas, que é a cidade berço das artes, berço do teatro. O pano de fundo é algo que realmente aconteceu na história. É a Guerra do Peloponeso, que envolveu Esparta e Atenas. Esparta, a cidade que mais guerreava, e Atenas, a cidade berço das artes. Mas também envolveu várias outras cidades. Para conter a guerra, as mulheres sabiam que só a greve de sexo, quando os maridos vinham de vez em quando para casa, não seria o suficiente. Então elas tinham que terminar com o que mantinha a guerra em funcionamento, que é o dinheiro, né, gente? Qualquer guerra sem financiamento não continua, não funciona. Para isso, elas se organizam e tomam a Acrópole de Atenas. A Acrópole é a cidade alta e o local dos templos, onde ficavam também guardados os tesouros que financiavam a guerra. Voltando às alternativas, então, o contexto histórico da peça é a guerra dos atenienses contra os espartanos, iniciada em 413 a.C.
Sim, é a Guerra do Peloponeso. A primeira é verdadeira. Com isso, a gente já elimina da resposta correta a letra A, D e E, porque começa com F. A disposição inicial das mulheres de manter a greve de sexo permanece inalterada durante toda a peça. Não, é bem difícil para Lisístrata, que era a líder dessas mulheres, convencer da importância de se manter na greve. De vez em quando, algumas delas queriam escapulir e ficavam com saudades dos maridos quando eles retornavam para casa, iam ir lá matar a saudade. E isso é bem interessante porque mostra como a sexualidade do feminino, lá em 411 a.C., então a sexualidade do feminino era comentada, era tratado, o desejo da mulher era tido como algo legal, não era um tabu, apesar das mulheres não terem participação nenhuma na sociedade, não terem representatividade, né? As falas de Lisístrata enfatizam a inteligência das mulheres em contraste com a condição subalterna que ocupam na sociedade. Sim, elas são super articuladas, elas conversam por fazer a greve de sexo, que é o mote da comédia, né, que deve ter feito a plateia rir muito, mas elas são muito articuladas na tomada da Acrópole, quando elas têm que conversar com os magistrados, com os anciãos que cuidavam daquela parte da cidade. Tanto verdadeira. As metáforas relativas à sexualidade, como espada rígida, apagar o fogo, mantêm-se muito atuais. Verdadeiro, né? As comédias podiam ter essa linguagem mais escrachada, mais partindo para o chulo, porque o discurso nobre, formal, estava nas tragédias. Portanto, a resposta correta é letra C. Tu quer saber mais sobre a peça Lisístrata? Aqui no canal Literatura Oral, na playlist de faixas bônus, eu converso na faixa bônus 9 com a professora Valéria de Castro Fabrício, que é doutora em estudos literários, e a gente comenta tudo sobre Lisístrata. Inclusive, nós falamos sobre intertextualidades, como pode ser pedido na prova, nas provas vestibulares, enfim, passa lá que vale a pena. Se tu ainda não é inscrito no canal, peço que te inscreva, deixa um like e deixa um comentário. Tchau!